Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1, nós vamos reler o verso 1 e vamos hoje até o verso 25. Esse é literalmente o segundo sermão da nossa série, que deve levar 60, 65 sermões. Esse número é não literal, a gente não sabe exatamente como vai ser. Mas Gênesis 1, vamos reler o verso 1 e vamos até o 25, eu peço sua atenção. Essa é a palavra de Deus que está sendo lida. Não é um mero livro de histórias, não é um mero relato curioso, é a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E o colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse mundo bom que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por Gênesis capítulo 1 e o que ele nos ensina. Pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia nos ajude agora a compreender isso, a ficarmos atentos e a aprendermos de ti. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Você já deve ter passado por isso. Acontece às vezes quando você está na praia e você repara no mar de uma maneira especial e a areia quentinha debaixo do pé, não tão quente que queima, mas quentinha e gostosa, e a água de coco. Às vezes acontece quando você está numa montanha ou numa chácara, por aí pela cidade, um lugar bonito qualquer. O lugar ajuda, mas você está especialmente atento. Já aconteceu contigo vendo uma paisagem espetacular, provando uma comida deliciosa, ouvindo uma música que você gosta muito e o coração batendo de um jeito diferente, sentindo algo gostoso.
E nesse momento seu coração ecoa Louis Armstrong. Que mundo maravilhoso! A pergunta é, essa avaliação é correta? Essa avaliação que seu coração insiste em fazer acerca desse mundo, em certos momentos, em dias especiais, em ocasiões interessantes, e o seu coração ecoa com o que está aí fora e fala, puxa vida, que mundo bom! Esse mundo é bom demais! Afinal de contas, esse mundo é bom? Ele é valioso em si mesmo? Ou ele é valioso apenas naquilo que diz respeito a gente, como algo utilitário, algo que serve para o nosso uso e bem-estar e é descartável? Queridos, nós estamos lidando aqui com o livro dos inícios, dos princípios, e hoje a gente chega a essa passagem que fala sobre o início de várias coisas que nós consideramos boas porque Deus disse que elas são boas, e nós prezamos e nós amamos. Esse mundão velho de Deus, que Ele fez para a gente habitar, Ele é bom. E hoje a gente vai passar um tempo investigando exatamente isso. Investigando que Deus criou tudo no espaço de 6 dias. E fez isso muito bom. Tudo muito, muito bom. Esse é o resumo da história. Deus criou o mundo em 6 dias. E fez tudo muito bom. Vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro deles, Deus criou o mundo com ordem e declarou bom. Estamos aqui continuando o relato de Moisés, acerca da criação do mundo. Moisés foi o líder, lembre-se, chamado por Deus, para retirar o seu povo da escravidão do Egito, e assim comandar o avanço pelo deserto até chegar nas bordas do rio Jordão. Deus o comissionou e com o seu Santo Espírito o colocou para escrever esses 5 primeiros livros da Bíblia, o que chamamos de Pentateuco. E aqui Deus nos dá uma maravilhosa, inspirada, infalível explicação acerca de como Ele fez o mundo. No primeiro sermão, lá falando só do verso 1, nós vimos Deus fazendo o mundo desde o nada. E veja que nesse relato o Deus triuno está presente na criação. Queridos, a criação é obra trinitariana. No outro estudo a gente falou um pouco sobre a ação da Trindade, mas hoje vale a pena a gente notar algumas coisas mais. Ainda que não seja claramente percebida e detalhada, como vai ficando ao longo das Escrituras, aqui a gente já pode ver que há uma pluralidade no Criador. Nas palavras utilizadas, mais para frente, quando chegar no homem, ele vai falar, façamos o homem. Na própria presença de um Espírito que existe à parte de Deus. Existe Deus, existe o Espírito de Deus, nos dá a indicação de que são pessoas diferentes. A gente vê lá no Evangelho de João que o Filho também estava presente nesse momento, participando dessa criação. E aqui nós temos essa maravilhosa referência ao Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Eu não sei exatamente que águas e como é isso. É uma linguagem belíssima que explica para a gente que o Espírito estava lá, pairando sobre a criação. E é muito bonito a gente ver depois, lá no começo do Evangelho de Marcos, que nós temos um eco desse momento inicial de criação. Aqui nós temos o Pai criando por meio da palavra que está agindo e o Espírito pairando sobre as águas. No momento do batismo de Jesus Cristo, nós vemos algo muito interessante. Nós vemos novamente o Filho agindo, dessa vez para a recriação. Nós vemos novamente o Pai falando, este é meu Filho amado. E nós vemos novamente o Espírito pairando como pomba sobre a face das águas do batismo. Então nós temos aqui temas bíblico-teológicos que vão aparecer ao longo de todas as Escrituras, e é importante que você não perca de vista. A obra de criação é uma maravilhosa obra trinitariana, em pleno acordo para partilhar do seu amor e da sua glória. Note mais algumas coisas sobre essa criação. Deus fez os céus e a terra, mas o verso 2 nos diz, porém ela estava sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia, ela aparece em outros lugares nos profetas, e ela dá a ideia de uma desolação, algo inóspito, não adequado para a vida. Deus cria primeiro as coisas, só que as coisas ainda não estão adequadas para a vida, ela está sem forma e vazia. E nos 6 dias de criação ele vai cuidar disso. Nos 3 primeiros ele dá forma, e nos 3 últimos ele povoa. Sem forma e vazia, ele arruma e ele enche. O que Deus faz nos dias seguintes é isso, é uma maravilhosa sabedoria, ele organiza, ele prepara, ele vai preenchendo e vai organizando a criação, e cada momento vai providencialmente fazendo com que o mundo fique cada vez melhor.
Ele já havia a essa altura organizado o tempo e o espaço, então ele organiza os luzeiros para marcar o tempo e o espaço. As pessoas às vezes falam, como que podia haver dia se não tinha sol? Como se Deus precisasse do sol para marcar o dia. Nós é que precisamos. Nós é que olhamos desse lado. E ele vai organizando, e ele vai estabelecendo as estrelas, e ele vai colocando animais de acordo com sua espécie, e ele organiza os habitats específicos para cada ser vivo, e ele faz ao longo de 6 dias. Veja que plano maravilhoso, veja a ordem e veja a majestade da sabedoria de Deus. No primeiro dia ele cria a luz, e faz separação entre luz e trevas. E ele organiza o tempo em dia e noite, e o texto nos fala, houve tarde e manhã, primeiro dia. A luz antes de haver corpos celestiais, isso é impressionante. E é interessante também porque depois, lá no final das Escrituras, nós falamos sobre a ausência do sol. Só que Nova Jerusalém tem luz, porque a glória de Deus ilumina a cidade. E aí vem o primeiro dia. Vamos para o segundo, ele estrutura a criação para começar a receber vida. Firmamento surge no meio das águas, separação entre as águas. Vem o terceiro dia, ele organiza a terra em porções habitáveis distintas, e Deus começa então já a povoar a terra. Ele ordena a terra para que essa produza relva, ervas, que deem árvores e sementes frutíferas. E o texto mostra Deus como criador e sustentador da vida. É muito interessante pensar também porque os pagãos estavam acostumados a ver esse mundo como sendo divino. Eles estavam acostumados com a ideia de que o sol, as estrelas, os animais, a própria terra eram divinos. E Moisés aqui está explicando para eles, não! Tudo isso, por mais impressionante que seja, é apenas criação do Deus verdadeiro. Quarto dia chega, e Deus organiza os luzeiros, a lua e o sol e as estrelas, e organiza isso no céu. E veja, a explicação, é claro, é do nosso ponto de vista. A gente vê a lua e o sol bem grandes, a gente não vê as outras coisas como tão grandes, mas a gente sabe que cada uma dessas pequenas estrelas é gigantesca. Várias, enormes e muitas vezes maiores do que o sol. Além de nebulosas, buracos negros e outras coisas misteriosas que Deus fez por aí. Quarto dia. Vem o quinto dia e povoam-se a terra com animais e as aves aparecem. Então chega o sexto dia e Deus enche de répteis e de animais selváticos e animais domésticos. E ele faz essa coisa maravilhosa e no final do sexto dia ele vai criar o homem. A gente ainda não vai tratar disso hoje, fica para o próximo sermão. Mas veja nisso tudo que o nosso maravilhoso Deus age de maneira poderosa e grandiosa, fazendo tudo o que há, e o faz ao longo de 6 dias. Não tem nada no plano escapando do seu controle. Não tem nada acontecendo de maneira caótica ou randômica. É tudo parte de um plano orquestrado e maravilhoso. E de acordo com o seu tipo, conforme sua espécie, veja verso 21 e 22. Vocês devem ter notado que essa expressão aparece de novo e de novo, 21 e 24. Fez conforme a sua espécie, de acordo com o seu tipo. Queridos, Deus constrói o mundo e o faz com organização. Veja bem, segundo as suas espécies, ele não está usando aqui um termo taxonômico equivalente ao que nós hoje chamaríamos. Mas essa expressão indica, sim, que Deus originalmente já faz diversidade. Deus não cria apenas algumas pequenas formas de plantas e animais para que esses depois se tornem diversos. Não, ele já cria de maneira extraordinária e diretamente tudo o que há em enorme diversidade. Isso, queridos, vai contra toda a teoria da filosofia da evolução. Isso vai contra toda a ideia de que no princípio havia apenas simplicidade. Então, ao longo de centenas, milhares, milhões de anos, essa simplicidade foi se transformando em complexidade. Nós vemos aqui que a Santa Escritura nos diz que não. No princípio, Deus já cria as formas complexas. A gente não vai entrar muito nisso. Há inúmeros livros que mostram os severos problemas científicos e filosóficos da teoria da evolução. E lembre-se, tudo que eu quero te lembrar hoje de manhã é o seguinte, Romanos capítulo 1. A gente insiste nesse texto. O homem natural, ele não olha a evidência desse mundo de maneira objetiva. Ele distorce aquilo que é claro para tentar com isso negar a existência de Deus. Veja, meus irmãos, não é necessário nós negarmos que espécies sofrem mudanças. Os especialistas em bulldogs sabem disso, que os bulldogs hoje são diferentes do que eram 100 anos atrás. Cruzamentos e tratamentos e coisas diversas foram modificando a raça.
Foi criado mais recentemente o Labradoodle, uma mistura de labrador com poodle. Não estou brincando, vocês acham que eu estou inventando? Não, animal simpático. Mas isso acontece dentro da espécie. Nós não temos problema em afirmar que espécies mudam ao longo do tempo. O que é diferente em dizer que espécies simples se transformam e se tornam espécies mais complexas. Queridos, a evolução enfrenta enormes problemas, enormes barreiras. A gente não vai fazer um estudo sobre isso, levaria um dia não literal para a gente falar isso. Isso é um tempão. Mas pense rapidamente sobre a dificuldade epistemológica, conhecimento. Tem um artigo muito interessante, na verdade um livro, de Alvin Plantinga, que ele argumenta que se a evolução é verdadeira, não tem como você saber que ela é verdadeira. Oi? Se nós chegamos ao ponto que estamos por causa de um processo evolutivo, nós não temos sequer como afirmar que a evolução se preocupa com verdade, com entendimento e com conhecimento. A gente sequer deve imaginar que nós temos mentes capazes de realmente entender o mundo. Se o evolucionismo é verdadeiro, não tem como você entender. É mais básico que isso, a gente não vamos entrar nisso, mas a filosofia da evolução não funciona. Não só nessa questão de conhecimento. Como é que você vai confiar num cérebro que é produto do acaso e do tempo? Você confiaria numa placa de estrada que é colocada ali ao acaso? Letras jogadas randomicamente? Como que você vai saber que a mensagem é verdadeira? Além disso, e aí vai para outras coisas, se a evolução é verdadeira, por que nós temos padrões morais? Por que nós exigimos comportamento de certas pessoas se somos apenas produto do tempo e do espaço? Sobrevivência do mais forte, sabe de uma coisa? É melhor roubar mesmo. E assim o mais forte e mais esperto sobrevive. Só pincelando rapidamente, há problemas seríssimos. Mas veja que o nosso texto nos ensina que Deus criou as espécies a partir da própria terra, não a partir de outras espécies. E nesse debate, queridos, às vezes falta algo que é mais básico, que a gente às vezes nem toca. Se Deus tivesse decidido criar os animais por meio de um processo evolutivo, poder não lhe faltaria. Podia ter feito. Mas qual seria o problema dele ter falado isso? Se Deus fez assim, por que não dizer? Por que não explicar os fatos? Qual seria o problema de falar para os israelitas saindo do Egito que os mamíferos vieram de animais mais simples, que a vida começou no mar e o mar foi mudando e os bichos foram mudando? Qual seria o problema de explicar o processo? Mas Deus explica para eles, não, eu fiz já com diversidade e eu fiz já a partir da própria terra. Agora, a gente pode se focar tanto nisso que a gente esquece o central desse texto. O central desse texto é que Deus olhou para isso e ele viu que era bom. Esse refrão aparece de novo e de novo a cada estágio, a cada dia da criação, e ele pode ser um pouco mal entendido. Não é que Deus está se conformando a um padrão externo, que indica se foi bom ou não foi. Ele cria e aí alguém vem e avalia e fala, bom, ok, passou. Não é isso. De acordo com o quê? Lembra, quando você constrói uma casa, você avalia se ela ficou boa de acordo com critérios diversos. Critérios de arquitetura e engenharia, critérios de beleza, de estilo, de coisas diversas. Mas no caso de Deus, quando Ele estabelece o mundo, Ele não tem um padrão externo pelo qual Ele se julga. Ele é o padrão. Ele é o que determina. Ele aponta o mundo e Ele fala, isso é bom, do jeito que eu fiz, é bom. É uma criação boa, é uma criação que reflete a glória do seu Criador, e por isso ela é boa. Ela é uma criação organizada e ela reflete a ordem que existe no seu Criador. Ela é uma criação que tem tanto unidade quanto diversidade, e nisso ela reflete também a glória do seu Criador, que é um, mas que é diverso em três pessoas. Queridos, é uma criação boa, é uma criação que reflete quem Deus é, e é por isso que o seu coração se deleita nela. E é por isso que o seu coração encontra eco quando ele vê coisas boas e experimenta coisas boas. É porque você está experimentando algo que te lembra do teu Criador. Quando você experimenta a bondade desse mundo, quando você experimenta cheirando, comendo, sentindo, enxergando a bondade desse mundo, você tem que ser lembrado de que é dele e ele fez tudo bom. Deus fez esse mundo de maneira gloriosa para que você o enxergasse nele. Alguns autores bíblicos entenderam isso.
Salomão, por exemplo, passou inúmeras horas investigando as formigas, e as aves, e os lagartos, porque ele via naquilo tudo a glória de Deus. Crianças, toda vez que vocês comem algo gostoso, chocolate, cenoura, pizza, essas coisas gostosas que tem por aí para você comer, toda vez que você come algo gostoso, sabe quem fez para você? Sim, pode ser da mamãe, mas sabe quem fez em primeiro lugar? Foi Deus. Deus fez essas coisas gostosas para você se lembrar dele, e é importante que você se lembre dele. Não deixa a mamãe esquecer de orar antes de comer, nem o papai, porque é a hora de lembrar que Deus fez tudo muito bom. Queridos, veja, Deus não espera o mundo ser finalizado para declarar que a obra é boa. Ele podia no final da história ter dito, olhando o pacote completo, muito bom. Não, a cada momento, a cada estágio, ainda sendo formada, ele já vai declarando que a sua obra é boa. Cada etapa é boa. O mundo já é declarado bom antes que nós apareçamos em cena. Isso é um ponto teológico importante, a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Mas o mundo tem valor em revelar a glória de Deus em si mesmo, não apenas no que diz respeito à humanidade. Quando chega o homem, claro, coroa da criação. Semana que vem a gente trata. Mas a primeira coisa para estabelecer hoje era essa. Esse é um mundo criado com ordem, que reflete a glória de Deus. E é um mundo muito bom. Vamos seguir. Segundo ponto, Deus fez tudo em 6 dias. Vemos aqui, queridos, uma descrição que fala que criou Deus todas as coisas em 6 dias. E a questão, claro, é: o que significa isso? O que significa 6 dias? Deixe-me prefaciar isso aqui explicando que nesse ponto há divergência de opinião. E há divergência de opinião entre gente séria, entre gente que ama e respeita a Bíblia, gente que deseja servir ao Senhor, mas que discorda nesse ponto. Homens reformados e sérios têm visões diferentes. Eu penso que há uma posição que melhor se adequa ao que a Bíblia nos ensina, e claro, vou defendê-la aqui. Entretanto, há que se reconhecer que todas as posições têm fraquezas, algumas mais, outras menos, e tem pontos fortes também. Alguns pressupostos, antes da gente entrar diretamente no assunto. Deus não estava querendo explicar para a gente processos físico-químicos. Já ouviu isso? Deus não está aqui, não é um livro de ciências. Não se trata de Deus querendo dar um detalhamento sobre como é o processo científico. Esse ponto é levantado com frequência e é verdade. Mas alguns levam isso longe demais. Levam isso para dizer que Deus não está preocupado com fatos, que Deus está preocupado apenas com verdade religiosa. A gente não tem tempo de ir até a origem desse pensamento, mas suficiente é dizer que vem lá de Kant, um filósofo que fez uma grande distinção entre o que o racional pode provar e o que é apenas uma questão de fé. O que mais que a gente vê aqui? As classificações são mais generalizadas do que a nossa taxonomia atual, verdade? E a gente olha coisas como Deus fez separação entre luz e trevas, e a gente não entende exatamente o que isso significa de um ponto de vista científico moderno. E sabe de uma coisa? Tem processos que não têm que ser passíveis de serem descritos pela nossa ciência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os limites da ciência já já. Outro ponto, nós não sabemos o quanto esse mundo foi afetado pela queda e pelo dilúvio. Lembra, a gente leu hoje em Romanos 8, um texto que fala que essa criação está gemendo, que a situação atual desse mundo é uma situação de gemer como uma mulher em dores de parto, que esse mundo está sofrendo as fraturas do quê? Da nossa rebelião, da queda. Nós não sabemos exatamente como o mundo foi afetado, como a própria geologia do mundo e os animais e outras coisas foram afetados. A gente vai ver mais pistas disso à medida que a gente avança em Gênesis. Nós tampouco sabemos detalhes de como o dilúvio, essa catástrofe universal, afetou o planeta. Quando a ciência busca olhar alguma coisa e tentar extrapolar para o passado, ela não está levando em conta o fato de que 2 cataclismos aconteceram. Ela não tem como medir essas coisas. Então isso tem que estar também na nossa cabeça. Outra coisa que tem que estar na nossa cabeça: Deus não se limita às formas naturais pela qual ele faz o mundo funcionar. A gente insistiu nisso no outro estudo.
Deus é externo à criação. Deus não é limitado por tempo, Deus não é limitado por espaço, e Deus sequer é limitado pelas próprias leis naturais que Ele colocou. Por ser o Criador externo ao universo todo-poderoso, Ele é livre para agir fora dessas restrições de espaço, tempo e leis da física. Tendo dito isso, vamos falar das visões. Há diversas não literais, não vou falar de todas, nem de todas as variações, mas rapidamente. Há um pessoal que ensina que Deus não estava querendo aqui dar uma ordem cronológica dos fatos e nem falar nada a respeito de tempo, mas simplesmente uma organização temática. O primeiro dia combina com o quarto, o segundo com o quinto, o terceiro com o sexto, e assim por diante. Não, a gente estaria errado em buscar a partir daqui informações sobre ordem. Outros sugerem algo que convencionou se chamar a teoria da lacuna, que implica um gigantesco período de tempo entre o verso 1 e o verso 2, dando espaço assim para eras geológicas diversas, milhões de anos antes do surgimento da vida. Outros ainda insistem que os 6 dias não são 6 dias literais, mas são dias de trabalho. Deus trabalhou no primeiro dia, e passaram-se milhares ou milhões de anos, e Deus teve outro dia de trabalho, então Deus teve outro dia de trabalho, e assim por diante. Outros, mais recentemente, têm sugerido que Deus simplesmente está acomodando a linguagem ao que os israelitas conseguiam entender, mas que Deus, na verdade, levou muito mais que 6 dias para criar, podendo ter sido milhões ou mesmo bilhões de anos. Dentre estes, alguns, não todos, alguns, aceitam inclusive que Deus talvez tenha usado o processo evolutivo para trazer a cabo a diferenciação das espécies, e alguns dentre estes falam que até mesmo o ser humano veio a partir de um processo evolutivo. Deus teria sim usado linguagem meramente simbólica, sem estar preocupado em definir detalhes factuais, e seria errado de nossa parte ir nessa direção. A ideia é que o objetivo de Moisés era simplesmente combater as falsas visões dos egípcios e de outros povos. Não adore as estrelas. Por quê? Porque foi Deus que fez. Não adore os animais. Por quê? Porque foi Deus que fez. Seria meramente uma questão apologética para satisfazer essa situação. E seria errado de nossa parte pensar diferente. Mas nisso tudo a gente volta para a pergunta que eu já fiz sobre a evolução. Por que não revelar os fatos? Por que usar linguagem simbólica? Mais tarde a gente volta. Deixa eu falar da posição que eu penso ser a mais própria, a posição literal. 6 dias similares aos que nós chamamos de dias. Queridos, o conjunto das Escrituras, veja bem, não apenas Gênesis 1, mas o conjunto das Escrituras nos apontam para um entendimento de 6 dias literais. Vejamos isso. A maioria esmagadora dos intérpretes na história vem entendendo que Deus simplesmente quis nos comunicar que ao longo de 6 dias, semelhantes aos nossos dias, Ele fez todas as coisas e as organizou. Você encontra um ou outro ali, por exemplo, Agostinho falava que Deus criou no milésimo de segundo, não sei se ele usou milésimo, talvez 1 segundo, mas que foi instantâneo. Mas a maioria esmagadora dos intérpretes fala isso. O que mudou? Será que agora a gente entende hebraico melhor? Não. Será que agora a gente tem evidência textual, achamos manuscritos melhores? Não. O que mudou foram as circunstâncias externas à igreja. A pressão externa à Bíblia que levou teólogos a começarem a abrir espaço para adaptar a interpretação do texto a fim de serem mais relevantes. Veja, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é o começo da mesma estrada, tá? Em certa época da história, quando a ciência começou a avançar e começou a ser capaz de provar em laboratório várias e várias coisas, só que não é capaz de provar no laboratório um fenômeno sobrenatural. Por quê? Porque um fenômeno sobrenatural, por sua natureza, é sobrenatural. Ele não funciona de acordo com as leis da física e da química. Então começou-se a querer tirar Deus da jogada e estabelecerem modelos científicos, tentando mostrar como o mundo funciona. E infelizmente a igreja capitulou. A igreja decidiu, puxa vida, a gente não precisa da hipótese de Deus para falar dessas coisas. Puxa vida, a ciência explica melhor do que a Bíblia essas coisas. E começou-se a tratar a Bíblia como se fosse um livro de meros mitos ou lendas. Uma separação surgiu entre fatos e significado espiritual. A gente chama isso de liberalismo teológico.
Nosso tempo não permite mais que um homem e uma mulher inteligente creiam no sobrenatural. Logo a gente tem que achar outra explicação para a ressurreição, para nascimento virginal, para milagres. E vários teólogos e várias denominações entraram nessa barca furada. Se a ciência diz que ninguém volta dos mortos, se a medicina diz que uma mulher virgem não tem como engravidar, se um jovem cai do 3º andar e quebra o pescoço, ele não tem como voltar à vida. Se a ciência diz que é impossível, nós temos que aceitar que é impossível. Percebe o problema? Veja, eu não disse que é a mesma coisa falar dos dias não literais, mas é o mesmo caminho. A pergunta é, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz? Não somente Gênesis 1, mas o resto das Escrituras. Vamos ver alguns problemas de posições não literais e depois eu mostro para vocês algumas maravilhas da posição literal. O problema da posição não literal vem disso que eu estou falando. Ele é baseado numa cosmovisão, numa maneira de pensar a realidade, de enxergar o próprio mundo, que é materialista, que a priori, que de cara, já diz, milagres e sobrenatural não acontecem. Tem que haver uma explicação natural, passível de ser reproduzida em laboratório. Parte do princípio dessa cosmovisão é que não existe um Deus que age e opera. Tudo tem que ser explicado em termos de fenômenos naturais. E se algo não combina com a ciência, é necessariamente falso. Se nós submetermos o entendimento das Escrituras a essa forma de pensar, nós incorreremos em problemas seríssimos, riscos terríveis. Outro problema. Se os dias são eras, os dias da criação, ou são gigantescos períodos de tempo, por que Deus não disse isso? Qual seria o problema? Há uma forma comum de pensar que Deus estava usando aqui um mito inspirado. Atenção. Mito inspirado, o que quer dizer isso? Deus não quis comunicar fatos, apenas verdade religiosa. Então ele deu uma historinha que não corresponde aos fatos, mas a historinha serve para nos ensinar verdades espirituais. Mas por que fazer isso? Por que não dar as duas coisas juntas? Por que fazer essa separação? Por quê? Será que ele não podia combater o pensamento pagão falando sobre as coisas como realmente foram? Ao invés de substituir por um pensamento mítico pagão por um mítico inspirado? Parte disso é nosso snobismo histórico, tá bom? As mentes primitivas que saíram de Israel não entenderiam se a gente falasse em milhões e milhões de anos, não? Se Deus tivesse falado, eu criei o mundo ao longo de incontáveis anos, mais do que as estrelas dos céus. E nós existimos há gerações e gerações e gerações, tão incontáveis quanto os grãos de areia da praia. Por que Deus não podia ter falado claramente para o seu povo? Se ele está ali instruindo, por que não dar os fatos? Isso resolveria os problemas apologéticos. Por que dar a entender que é uma semana literal, se não é isso que aconteceu? Outro problema. Um problema, ao meu ver, intransponível. Visões não literais têm que necessariamente afirmar que existia morte antes da queda. Atenção. Uma visão não literal, uma visão que fala que esses dias foram longos dias, que a terra foi sendo criada e durou muito e muito tempo, e os animais e o homem, e talvez um processo evolutivo, eles têm que admitir que nesse esquema existia morte antes da queda. Isso é um problema teológico sério. Porque a Bíblia nos ensina claramente, em Romanos 5,12, em outras passagens, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A Bíblia nos ensina que antes do dia em que Adão e Eva comem do fruto, não há morte. Se você alegoriza os dias da criação, você começa a entrar numa estrada que você vai ter que começar a alegorizar outras coisas também. Você vai ter que começar a alegorizar o próprio relato da criação do homem, o relato da queda e outras coisas assim. Por outro lado, o entendimento de 6 dias literais tem vantagens. Moisés não está aqui utilizando nenhuma estrutura e nem um tipo de linguagem diferente do que ele faz ao longo dos próximos capítulos. Para descrever, por exemplo, a vida de Abraão, a vida de Isaac, os eventos de Jacó.
Não tem nada na linguagem, no hebraico em si, que faça com que a gente pense que essa parte é poética e que mais para frente é prosa histórica. É o mesmo tipo de linguagem. Se Moisés quisesse escrever poesia, mera coisas para serem alegorizadas ou entendidas de maneira não literal, a linguagem teria que ser diferente. E veja que essa visão literal combina melhor com o próprio texto bíblico. No nosso texto, vocês viram de novo, houve manhã, houve tarde. Deus coloca essas dobradiças ao longo de todo o texto, para explicar para a gente que o dia é semelhante ao que nós chamamos de dia. Para que esses marcadores de manhã e tarde, se não são dias literais como entendemos? Por que se preocupar com isso? Para que dar a entender que são dias literais se não são? Por que usar linguagem literal se a ideia é figurada? Além disso, se você ler outros trechos da Bíblia, como Salmo 104, que lemos um pedacinho hoje, Salmo 136 e outros textos, nós vamos ver que os escritores ao longo da Bíblia olham para o relato da criação e tratam como fatos. Hoje nós lemos no Salmo 104, acerca do dia em que o Senhor fez subir as montanhas e baixar os vales, e cada um ficou no seu lugar planejado. Salmo 136 fala da criação, dos dias da criação, e no mesmo fôlego fala dos dias dos patriarcas, tratando tudo como uma coisa só. Outra vantagem, o quarto mandamento começa a fazer sentido. Qual é o quarto mandamento? 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Por quê? Em 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou. Queridos, Deus baseia toda a ordem do descanso na estrutura que Ele mesmo fez. Sim, a gente entende que Deus poderia, se quisesse, ter criado todas as coisas em 1 segundo, ou levado milhões e bilhões de anos para fazer. Mas Deus leva quase uma semana para fazer, por causa de uma razão bem específica. Porque Ele está prestes a colocar a sua imagem na terra, e Ele, com o seu trabalho, está estabelecendo para o homem como é que o homem vai trabalhar. 6 dias para 1. 6 trabalha, 1 descansa. A semana do homem é estruturada pela atividade de Deus. E, queridos, essa semana é universal. Veja bem, se essa semana não é literal, se apenas um recurso literário para Moisés explicar algumas coisas para os israelitas, como é que nós explicamos, então, que culturas pré-mosaicas, ao redor de todo o mundo, estruturam sua semana, estruturam seu tempo em semanas de 7 dias? Nós temos uma explicação, porque foi assim. E de geração em geração isso foi sendo passado. À medida que os povos migravam e se organizavam e grupos etnolinguísticos eram formados, aqui e ali a tradição da semana de 7 dias continua. E Calvino explica para a gente o seguinte: não é simplesmente que Deus acomodou a linguagem ao que nós entenderíamos, mas Deus agiu de maneira a exemplificar Ele mesmo, o que depois seria o padrão para toda a nossa existência. Mas espera aí, a ciência já não mostrou para a gente que as coisas são muito antigas e logo esse relato literal é impossível? Lembra do que eu já venho falando. A ciência apenas analisa as coisas como elas estão e tenta extrapolar para o passado para entender como eram, e nisso entram seus pressupostos. Por exemplo, elas olham para as estrelas. Essa luz dessa estrela está a 5 bilhões de anos de distância. A luz chegou aqui, logo a luz levou 5 bilhões de anos, certo? Não! Deixa eu dar um exemplo para você. Paulinho está no Japão. Um dia eu ligo para Paulinho e falo: Paulinho, quanto tempo você levou para chegar no Japão? 1 dia de avião ou algumas semanas de navio? E Paulinho fala: eu não levei tempo nenhum, eu nasci aqui. Eu estou aqui desde o princípio. Queridos, não há nenhuma dificuldade teológica ou mesmo científica de Deus haver feito a terra, haver feito o universo já de maneira madura, já colocado onde estão as coisas. Coisas que por processos naturais levariam milhões de anos, mas por processo sobrenatural pode acontecer rapidamente. Pense em Adão. A gente não sabe com que idade Adão foi criado, mas o texto bíblico nos indica que não foi um nenenzinho indefeso no jardim, mas um homem maduro, capaz de conversar com Deus,
capaz de avaliar e nomear a criação, capaz de procriar com Eva e fazer escolhas morais. Se você encontrasse Adão no dia da sua criação, você diria, esse cara tem uns 20, 30 anos. Mas ele tinha quanto? Ele tinha 1 dia de vida. Se você fizesse uma análise hormonal, óssea e outros testes diversos para ver o desenvolvimento fisiológico de Adão, você diria que ele é um homem maduro. Mas ele tinha 1 dia de vida. Porque Deus sobrenaturalmente já o cria maduro. Não há nenhum problema em crer que Deus faz um universo maduro, onde coisas que levariam milhões de anos para acontecerem sozinhas, acontecem imediatamente porque Deus fez assim. Salmo 104, naquele dia Deus levanta as montanhas e Deus abaixa os vales, e isso tem consequências quando a gente vai analisar. Se a gente olha e acha que aconteceu sozinho, sim, leva muito tempo. Mas se aconteceu como Gênesis fala, não precisa ser tanto tempo assim. Mas pastor, isso não faz a gente ser obscurantistas? Gente que rejeita aquilo que a ciência já provou tão claramente. De novo, a ciência opera com ferramentas limitadas. Há diversas coisas que você, cristão, precisa crer e que vão contra o que a ciência ensina. Nossa fé não é vã, não é falsa e não é irracional, mas ela passa por coisas que estão além da capacidade científica de medir. Pastor Nick Betzig, amigo meu, falou o seguinte: se você está preocupado com o que vão pensar quando você falar sobre 6 dias de criação, espere até eles ouvirem sobre a ressurreição do Deus homem morto na cruz. Nós necessariamente cremos em coisas que não se encaixam no sistema reducionista da ciência. A medicina já provou, sem sombra de dúvida, que um homem morto numa cruz e passando 3 dias numa tumba sem oxigênio no seu cérebro está perdido de maneira irremediável. A medicina provou. Como é que você pode crer que Jesus ressuscitou? Sobrenatural. Processos naturais seriam impossíveis. Como é que uma mulher vai engravidar sem nenhum espermatozoide envolvido? Isso vai contra todas as leis da genética e da biologia. A genética já provou. Você precisa de um óvulo e de um espermatozoide, ao menos um. Mas aconteceu. E se não aconteceu, a sua fé é em vão. Vai para casa dormir. Porque se não aconteceu, Jesus é só um ser humano e nós ainda estamos em nossos pecados. Jesus transforma a água em vinho. Como é que a estrutura molecular de H2O se transforma em álcool e outras coisas? De onde vieram os átomos de carbono para que isso acontecesse? Isso viola as leis da química. Sobrenatural. O Mar Vermelho é aberto e simplesmente não é que fica lama ali onde tinha água, não é uma maré maluca que aparece e passam em terra seca. Isso não acontece. Como é que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e meus avós estão hoje conversando com Cristo, se o cérebro deles está apodrecendo no túmulo? A ciência, a neurociência, a neurologia, a psicologia vão te afirmar que é impossível você ter pensamentos e comunicação se o cérebro estiver morto. Mas a Bíblia afirma que não. Porque a ciência não tem como investigar a nossa parte imaterial, a alma. Veja, a ciência tem limites, queridos. E quando nós tratamos especialmente das questões ligadas à criação e à nova criação, nós chegamos nos limites da ciência. Tem coisas que não simplesmente não tem como alcançar. Deus naturalmente, em geral, ele opera pelas suas leis naturais. Ele mantém o mundo funcionando com suas belas leis. Mas há instâncias, particularmente nas que dizem respeito à criação e à nova criação, em que ele opera acima do natural. Como que você mostra no laboratório que é o novo nascimento? O coração de pedra virando um coração de carne. Não tem como. Porque é uma realidade espiritual. Ah, então não acontece. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor leva em consideração tudo isso. E veja, acima disso tudo, não quero ficar perdido nesses detalhes, que são importantes sim, mas não perca de vista que esse mundo é bom. E Deus o criou bom. E Deus o criou maduro. E ele fez uns 6 dias e estava para ficar ainda melhor. É o assunto da próxima mensagem. Mas aqui a gente volta ao nosso ponto de partida. É um mundo maravilhoso. É um mundo muito bom.
Mas é um mundo que sofre com as ranhuras da queda do homem, que geme que nem uma mulher para dar à luz. Mas Deus vai restaurar tudo isso. Não perca de vista algo que é crucial no entendimento da criação. A terra é boa, santa e bela, e ela está sofrendo. E a boa nova, queridos, a boa nova é que Jesus Cristo, na sua obra redentiva, está fazendo muito mais do que tirar você daqui para levar você para o céu. O projeto dele é criar novos homens e novas mulheres. O projeto dele é criar novos céus e nova terra. O projeto dele é redimir toda essa maravilhosa criação e botá-la no eixo de novo. E como que vai acontecer isso? Por meio da ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai que declara tudo bom, enviando o Filho em amor, elegendo o seu povo, que também passa a ser chamado de bom. O Filho vindo ao mundo como a palavra criadora de Deus, agora para recriar. O verbo da vida experimentando em nosso lugar os efeitos da ira de Deus sobre o pecado, vivendo no mundo quebrado. E o Espírito Santo criando vida sobre nós. O Santo Espírito de Deus transformando corações de pedra e corações de carne. Como Paulo fala em Coríntios, a boa notícia é que aquele que disse haja luz, um dia fez o mesmo em nossos corações. E criou nova vida, e criou nossa vida nova, e nos libertou da idiotice do pecado, da nossa rebelião, e Ele está criando um mundo novo, e Ele vai fazê-lo de maneira completa. Novos céus, nova terra, onde habita a justiça, e onde nenhum dano será feito. O santo monte do Senhor. Que mundo maravilhoso. Oremos. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que não abandona sua criação após a nossa rebelião, mas um Deus que, por meio da semente da mulher, para que nós fôssemos envolvidos, o Senhor redime todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e nós pedimos que nos ajude a pensar biblicamente acerca de todas essas coisas. Nós somos gratos pelo teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém.